frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Aleluia. Assim como uma corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como uma corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. A todos os irmãos que estão já logados aí no nossa live da Juventude do Ministério Restauração. É com muita alegria que nós estamos aqui, meus irmãos, reunidos para mais um dia nós falarmos de assuntos relevantes à nossa vida cristã, assuntos relevantes à nossa juventude, e nós queremos compartilhar com os irmãos algo de Deus neste dia. Nós somos da Igreja do Ministério Restauração. Nosso pastor-presidente é nosso pastor Humberto Schmidt. O nosso superintendente da juventude é nosso pastor Adriano Licidônio. E o pastor responsável pela comunicação de nossa igreja é o nosso pastor Paulo Roberto. Então todos nós desejamos que você presente conosco tenha uma ótima noite, um ótimo dia, dependendo de que horário você está vendo. Se você não é crente, você passou aí por algum acaso e clicou nesta live, achou interessante o tema, Deus quer falar contigo neste dia, através de nossa vida. Eu estou aqui com o irmão Leonardo, irmão Israel. Paz do Senhor, meus irmãos, cumprimentem aí os Glórias ouvintes. a Deus. Pai Senhor, que Deus abençoe cada Aleluia. um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos ali da área Pinheiro, nosso pastor José Ávila. Nosso líder, irmão Eduardo, ele não pôde estar presente conosco, então nós vamos assumir a live aqui e vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Ali nos bastidores também está a minha esposa, irmã Natália, e a irmã Júlia, irmã do irmão Israel. Daqui a pouco vai cantar também. E assim nós seguimos. Meus irmãos, já está aberto, acredito eu que já está aberto o chat ali. Pode mandar a sua mensagem, curta essa live, compartilha, que é muito importante, né? Muito importante você compartilhar e curtir a live para que essa live alcance o máximo de pessoas possíveis. Então, quanto mais você compartilhar, mais pessoas nós iremos alcançar, e com isso, talvez uma palavra vai entrar no coração dessa pessoa e o Espírito Santo vai começar a fazer a obra. Então, compartilha, comente aí, mande perguntas. Se você tiver pergunta, mande perguntas sem problemas, nós tentaremos responder. E, meu irmão Leonardo, qual é o tema de hoje? O que nós vamos tratar hoje nesta live? A paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje o tema é o anseio por Deus.
É o anseio que nós todos, seres humanos, temos por Deus, né, sobre as coisas espirituais. Aleluia. Então, é um tema muito profundo, né, que Deus nos deu, a revelação dessa palavra. E você que está assistindo, o anseio por Deus, aleluia, eu tenho certeza que já chegou até você. Aleluia. Porque é o Espírito que está em ti, que está em você, que está em quem está conosco aqui, os irmãos aqui. Glória a É o Deus. Espírito Santo, né, que está agindo aqui neste lugar. E eu tenho certeza que você vai ser alcançado. Aleluia. Que este estudo, o Espírito Santo, ele vai, aleluia, abrir o teu entendimento a entender o que nós vamos tratar aqui nesse assunto hoje à noite, nessa transmissão. Então, Israel, né, fica preparado aí que nós, né, vamos Com a falar, espada afiada aí, né? vamos falar sobre um assunto importante nos dias de hoje, né, e também na juventude. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí mesmo, irmão Israel. É isso aí. Glória a Deus. Estão preparados, aleluia. irmão? Amém. Se vir pergunta Aleluia. aí, nós vamos ter que responder, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Então, podem colocar suas anotações e vamos conversar um pouco. Isso aqui é mais uma conversa, algo mais descontraído, não um estudo, assim. Nós não estamos em cima de um púlpito aqui. Então, você pode perguntar aí, pode interagir conosco. E nós vamos estudar um pouquinho, vamos ver um pouquinho esse tema tão importante, irmão Leonardo, que Deus dirigiu a nós a falar sobre o anseio por Deus. O que é anseio, né? O que é ansiar por Deus? Talvez o nosso versículo base seja justamente o que eu cantei agora, que é Salmos. Lê aí para nós, irmão Leonardo. O que diz os Salmos aí? É Salmos 42, capítulo 42, versículo 1. Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aleluia. Então o salmista fala que, assim como um cervo, como uma corça, ela anseia por água. A sua alma, o seu ser anseia por Deus. Nós vemos que a corça, ela é um animal que ela consegue farejar, né? Consegue sentir. Algumas versões dizem suspiram, né? Ela consegue sentir a água a quilômetros, né? Quilômetros. Ela já sente a água no ar ali. Ela sente por muito. Ela vive no deserto, muitas vezes. Está num deserto, não tem água, não tem nada. E ela tem isso com ela. Ela consegue sentir o cheiro da água por distâncias longínquas. E assim ela vai até a água, consegue encontrar a água. Então, nós vemos que é uma sobrevivência. Eu acredito que o anseio por Deus, assim como o salmista colocou aqui, é uma sobrevivência do crente. Ansiar por Deus. Assim como a corça anseia pela água. Porque se a corça está no deserto, não tem água, não tem nada, é uma questão de sobrevivência. E ela anseia por aquela água, porque ela precisa viver. Assim é o crente. Concorda comigo, irmão Leonardo? Concordo. Eu até dei uma pesquisada sobre o cervo, né? Por que ele anseia pelas correntes das águas? Eu pesquisei e achei muito interessante. Assim, porque a água, Mateus, tem embaixo do solo. Sim. Né? Que é o que se Os fala? lençóis. Isso, os lençóis freáticos, né? Que se fala. Então, a quilômetros de longe, muito longe, o cervo, né? Ele vai andando. E o cheiro, né? Que ele consegue sentir da água é por baixo da terra. Ah, que por baixo, loucura, né? Por baixo da terra. Aí vai, tipo, por baixo, né? Da terra, como a água tá, o cervo já vai ter um caminho, né? Pra ele ir. Então, um termo que eu pesquisei muito interessante, né? Que é a mesma coisa no caminhada do cristão. Né? A gente tem um caminho pra gente seguir. E é a mesma coisa o cervo. Ele tem um caminho pra seguir, que é até a água. Aleluia. Então é uma coisa muito profunda, né? O anseio. Esse paralelo parece ser um paralelo simples que o salmista faz, mas não é. Se nós formos até um pouco pesquisar como é que é a vida do cervo, nós vamos ver que é um paralelo muito, muito profundo que o salmista faz. Que a vida dele tem que ser como um cervo que anseia pela água. Então, vamos começar falando sobre o seguinte, meus irmãos, e aí eu quero que vocês comentem. Amém. O anseio por Deus. Vejamos, nós somos cristãos e isso para nós é comum, né? Nós ouvirmos dizer que nós temos que ansiar por Deus, nós precisamos buscar a Deus. Mas será que esse anseio, essa vontade por Deus, é somente para o cristão? Será que o mundo também sente algo dentro de si que os leva ou o impulsiona ou diz a eles que existe um Deus? Será que existe isso, irmão Leonardo? Existe.
Eu posso até dizer no decorrer da nossa live, a gente vai estudar sobre isso, né? Que é o nosso espírito que está em nós. Então, na próxima oportunidade que eu receber, nós vamos tratar sobre isso aí. Sobre a nossa alma, né? Nós, seres humanos, mesmo salvo, mesmo não sendo salvo, nós temos esse anseio por Deus. Tu concorda, irmão Israel? Com certeza. Com certeza. Acho que o senhor mesmo conta que ali no seu serviço, os teus colegas de serviço, eles procuram questionar, né? Sim. Ficam questionando a todo momento. É verdade. Isso é uma coisa muito interessante, né? Muito. A pessoa questionar sobre a Bíblia, questionar sobre as coisas de Deus, não é? Sim, exatamente. E justamente isso, né, meus irmãos? Eles muitas vezes me perguntam, fazem perguntas como, se realmente Deus existe, então por que certa coisa acontece na nossa vida? Se Deus existe, então por que o mundo está mal? Então, eles lançam muitas perguntas deste tipo, né? E eu sempre, fico bem quietinho, né? No caminhão, né? A gente trabalha numa transportadora. E eu falo com o Senhor, sempre quando eles vão me fazer uma pergunta, eu já sei, né? Eu já fico preparado, né? Aí, antes de eu responder, eu falo, Senhor, que seja feita a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. E assim, graças a Deus, ao Espírito Santo de Deus na minha vida, né, como na vida dos nossos irmãos, no nosso dia a dia, ele dá as Esclarações. Glórias a Deus. Resposta, né? A resposta imediata, e isso é muito lindo, sabe? E isso também nos mostra, né, de como que a gente deve ser fiel a Deus, né? Não importa as circunstâncias, mas aonde Deus nos coloca, né, o que Deus nos diz a fazer, né, e como é importante isso, a gente obedecer ao chamado de Deus. Isso é muito lindo, porque isso é gratificante, isso edifica a cada um de nós, sabe? Eu tenho isso como uma experiência, né, que Ele nos mostra que Ele é conosco a todo tempo. Aleluia. Glórias a Deus. Irmão Israel, nós vemos que, claro, às vezes, já passei por diversas situações do tipo de... Às vezes as pessoas ímpias vêm para nos zombar, vêm para nos perguntar, perguntas para nos deixar alguma saia justa, mas... Nos criticam, né? Nos criticam, falam mal, assim, mas isso. Mas existe algumas pessoas que realmente têm uma sinceridade, que procuram querer saber algo mais da parte de Deus. Então, vamos ver o que a Bíblia diz lá em Eclesiastes, por exemplo. Olha só, um texto que diz lá em Eclesiastes, no capítulo 3, o verso 11, diz uma coisa muito interessante sobre o homem. Olha só, diz assim, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, Salomão vai revelar para nós que Deus... Ele colocou a eternidade no coração dos homens. Então, é algo mais profundo que existe no coração do homem, de todo homem. Aqui não explica, não fala do cristão. Não, Deus colocou esse anseio pela eternidade, essa anseio pela busca de algo divino em todo ser. Em todo ser. Então é por isso que desde o começo da história da humanidade, nós vemos que existe a religião. A religião ela é uma coisa muito abundante no mundo, praticamente todo mundo se diz religioso. Por quê? Porque essas pessoas, por mais que é errado, a religião é errada, mas elas buscam algo divino, algo transcendente, algo que não é físico, algo maior que elas. E isso possivelmente seja o que Salomão esteja falando, o desejo pela eternidade, algo mais além que essas pessoas têm dentro de si, não é mesmo? Concorda com isso? Concordo. Exatamente. Aleluia. Até uma falou sobre a religião, né? Sobre as religiões. E tem algumas religiões, né? Que eles não adaptam esse nome, mas que eles não acreditam em nada. Não acreditam em nenhuma religião. Os ateus Mas são uma religião. Né? Mas já estão tendo uma religião. Já são uma religião. Criando, né? Então, tem um versículo também que eu quero ler, em Eclesiastes também, no capítulo 12, e no versículo de número 7, que diz assim, é quase a mesma coisa com esse versículo que o irmão Mateus leu, que é, e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, como o Mateus estava falando, todos nós temos esse anseio por Deus. E vem através do quê? Através do Espírito que Deus nos colocou no ser humano.
Então, se alguém nascer amanhã, uma criança nascer amanhã, aquela criança já vai nascer com o espírito dentro dela, né? Porque nós somos constituídos de três elementos, digamos assim, né? Que é corpo, alma e espírito. Então, esse espírito, Deus nos deu esse espírito. Aleluia. Para quê? Para que ele nos dá a vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito o nome de Jesus. Para nós termos esse corpo, né, que nós estão vendo aqui, aleluia, para nós podermos, né, fazer a vontade de Deus, para que o plano de Deus venha a se cumprir na nossa vida. Então, Deus colocou esse espírito em cada um. Se você que não é salvo, você não conhece a palavra de Deus, né, você não tem uma experiência, uma vida com Deus, você tem o espírito de Deus. Só que, porém, ele está mortificado pelo quê? Pelo pecado, né, pela carne. Como nós que estamos aqui apresentando esse trabalho para vocês, nós estamos no espírito, estamos mortificando a carne, porque a carne, aleluia, ela nos faz pecar, e isso nos afasta de Deus. Isso coloca o espírito em algo que ele não consegue mais agir, aleluia. Então, por isso que Deus, ele nos dá a sua palavra, nos dá a consciência, né, para nós acreditarmos em algo, como o irmão falou, sobre as religiões, que alguém sempre acredita em religiões. Mas nós, aleluia, nós temos a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. Né? Vamos ler em 1 Coríntios. Amém. É um assunto muito profundo e muito amplo, e porque isso edifica a nossa alma. Como ela tem esse anseio por Deus, nós queremos buscar mais a Deus, mais as coisas de Deus. Vamos ler em 1 Coríntios. 1 Coríntios, se o irmão quiser ler. Amém. Qual? 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14. 14. O que diz aí? Glória a Deus. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aleluia. É basicamente isso. Que a palavra de Deus diz. Que o homem natural, que não conhece a palavra de Deus, ele não consegue compreender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Mas nós, né, que estamos aqui, aleluia, que recebemos o poder, o evangelho, essa expressão que a Bíblia fala que é a loucura da pregação, nós que recebemos isso através de Jesus Cristo nas nossas vidas, aleluia. Nós temos esse anseio por Deus com todos os dias da nossa vida. Né? Tem até alguns salmos, né, que a palavra de Deus diz, né, que se pudesse eu morar todos os dias na casa de Deus, né? Porque a presença de Deus nas nossas vidas, ela nos muda, né? Todos aqui nós temos um testemunho, né, um passado, né, de perdição, mas nós encontramos a palavra de Deus, alguma coisa, uma bússola, né, um caminho para que nós andemos neles. Então nisso o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos convence, ele nos ensina, aleluia. A palavra de Deus diz que depois que Jesus saiu da terra, né, ele foi ascenso ao céu, ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, para que nos ensinasse acerca dessas coisas. Então, meus amados irmãos, que quem não consegue compreender é porque não tem, aleluia, o Espírito Santo, aleluia, não conhece, aleluia, mas somente uma busca por Deus, que vem através da nossa alma, do nosso espírito que está em nós, nós conseguimos buscar Deus. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Por isso que diz lá em Efésios, né? Efésios 2, eu acho que se não me engano, verso 1, que diz que ele nos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, quando nós nascemos, nós acreditamos que as crianças ali, os inocentes ainda têm ali o Espírito de Deus, o Espírito vivificado, mas chega uma hora que a pessoa, quando ela peca, o espírito dela acaba morrendo. E é por isso que Paulo fala que ele nos vivificou. O nosso espírito é vivificado e agora nós conseguimos ter comunhão com Deus. Mas, embora o mundo esteja com essa falta, religião, até se diz isso, né? Religião significa religar, né? Religar as coisas. Por mais que o mundo, eles estão desligados de Deus, eles ainda sentem um anseio por Deus. Paulo vai falar ali, por exemplo, em Romanos, se eu não me engano, no capítulo 1, que Deus, ele se mostra. Primeiro, ele se mostra através da natureza. Nós estamos estudando isso lá com a juventude. Deus se mostra através da natureza. Então, os aspectos de Deus, o seu poder,
a sua santidade, as suas características, os seus tributos, eles são manifestados na natureza. Então, o homem, quando ele olha para a natureza, ele sabe que tem um Deus. Ele sabe que tem um Deus. Deus já deixou na natureza isso. E Paulo também vai dizer lá em Romanos que existe uma outra coisa, a consciência, que ele deixa nos gentios. Ali fala, no Romanos 2, ali, que quando os gentios agem naturalmente segundo a lei de Deus, então existe a natureza e existe também a consciência no ser humano, que nos indicam que existe um Deus, existe algo maior, um Deus poderoso. Só que o ser humano... Aí a pergunta é, por que existe tanta religião, né? Por que existe tanta religião e não só uma? Se o Deus é o único. Porque o ser humano, ali Paulo vai falar que se tornam sábios ao seu próprio ver, e aí eles começam a construir seres em sua imagens de répteis, e aí começou as religiões. Então, desde o começo do mundo, nós vamos ver que as pessoas têm essa tendência de buscar a religião, buscar Deus em alguma coisa, e aí inventam deuses. É igual no Velho Testamento, né? E eles criam imagens visíveis, físicas, né? Pra adorar aquilo lá. Mas no coração deles existe aquele anseio da busca por Deus. Existe aquele anseio. E é sincero às vezes, e as pessoas acabam caindo numa perdição total. E muitas vezes, como Paulo fala ali, as pessoas não são sinceras com Deus e acabam... Ali Paulo vai falar uma coisa muito interessante. Até vou ler com os irmãos aqui, que é muito forte esse texto. Ali é Romanos 1, 21, olha só. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, os seus raciocínios se tornaram fúteis e o seu coração insensato se obscureceu. Dizem-se sábio e tornam-se louco. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como em aves, quadrúpedes e répteis. Então, as pessoas, em algum momento, elas chegam num ponto que elas têm que reconhecer quem é Deus. Reconhecer que existe um Deus. Até tem uma frase muito famosa de um escritor que diz que o ser humano ele tem um buraco, um vazio na sua alma. E qual é o tamanho desse vazio? O tamanho desse vazio é do tamanho de Deus. Porque só Deus consegue preencher o vazio da alma do homem. Então o tamanho desse vazio que existe dentro da alma do homem é do tamanho de Deus. Então o homem a todo momento ele procura Deus nas coisas, procura explicação das coisas. Só que muitos desses homens, por buscarem raciocínio lógico, por seu próprio raciocínio tentar entender Deus, como o irmão Leonardo falou, não se entende Deus pelo raciocínio, porque Deus é espírito. Aleluia. E só se discerne o espiritual com o espiritual. Paulo vai falar para Coríntios também, né? Olha, eu vim aqui falar palavras não de sabedoria humanas para vocês, mas poder de Deus. É espírito. Então, quando nós tentamos buscar a Deus pela carne, pelo raciocínio, acontece isso das diversas religiões, diversas coisas. Mas a religião é uma prova de que o homem ele quer Deus. Ele quer, de alguma maneira, Deus. Hoje em dia nós temos ateísmo, e existe uma frase que é bem interessante, né? Que não existe ateu nas trincheiras de guerra e nem quando o avião está caindo. Você já viu isso? É ateu até o avião tá caindo. Quando tá caindo o avião, meu Deus do céu, me salva. Aí vira crente, aí acredita em Deus. Porque é uma coisa natural, tá dentro do homem isso. Não tem como escapar disso, irmão Israel. É verdade. O homem precisa de Deus. Com certeza. Deus criou ele para ser o seu adorador, ali, louvar o nome de Deus. Só que o homem acabou se perdendo. Antes de nós entrarmos, eu quero citar um ocorrido ali de Atos. Paulo ele vai pregar para a igreja de Atos, vai pregar lá em Atenas. E ele chega em Atenas e ele fica apavorado. Porque havia milhares de deuses em Atenas. Eles tinham um Deus para cada coisa, né? Deus do vinho, Deus do amor, Deus da beleza, era Deus para tudo quanto ela. Tem até uma história de que teve um homem lá em Atenas que ele pegou uma lamparina acesa de dia e saiu na rua com uma luz, com uma lanterna acesa. E as pessoas questionaram ele e ele respondeu: eu tô vendo se eu acho algum homem em Atenas. Porque eu só acho deuses aqui. Só existe deuses em Atenas. Não existe mais homem em Atenas, só deuses. De tantos deuses que haviam. E aí Paulo vai pregar lá em Atenas e ele chega naquela cidade apavorado.
É Deus pra tudo quanto é lado. Em cada esquina havia um Deus. Parecia um museu, né? Parecia- A gente vai no museu, tem cada coisa ele tem um nomezinho ali, né? Tinha um nomezinho. Então, aquele povo, Paulo até vai falar lá no discurso dele, no Areópago, no capítulo 17 de Atos, ele chama os atenienses para não ofender eles. Paulo era esperto, né? Ele tinha a sabedoria de Deus. Imagina se Paulo chegasse e falasse para ele, vocês são um bando de idólatras. Ele ia correr todo mundo. Não, Paulo chega e fala, olha, eu tenho visto, andando pela cidade de vocês, que vocês são muito religiosos. Vocês são religiosos. Vocês guardam ali, vocês são bem religiosos. E aí Paulo ele se depara com esse monte de deuses, um monte de deuses. E aí lá a história conta que existia um altar. E esse altar está escrito o quê? O Deus desconhecido. O Deus desconhecido. Olha só, veja só que interessante. A história vai contar, eu andei estudando um pouco sobre isso. Como que surgiu, só uma curiosidade, como que surgiu esse altar ao Deus desconhecido? A história diz que existia um homem, o nome dele é Epimênides. Epimênides. Certo, Epimênides. Ele veio aproximadamente 500 anos antes de Cristo. E esse tal de Epimênides, ele é o que ele é citado por Paulo. Paulo ele cita aqui nesse discurso dele, ele cita esse homem. Esse homem vivia, ele era de Creta, da ilha de Creta. Nós estamos estudando na escola sobre a ilha de Creta, né? Estudamos vários... O livro passado, né? O livro passado foi sobre a ilha de Creta. Nós descobrimos qual era o aspecto lá da ilha de Creta, como é que era a ilha de Creta. E Paulo, ele cita justamente esse homem, ali quando ele fala sobre o altar desconhecido. Esse homem é citado também em Tito. Foi justamente esse homem aqui que falou o que está lá em Tito, que os cretenses são... Olha só o que vai dizer lá. É justamente esse homem que faz é um poema. O nome desse poema é Poema de Crética. E olha só o que diz. Ele fala o seguinte. Agora perdi aqui onde é que diz. Mas ele vai falar ali que um dentre eles, seu próprio profeta disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é exato, Paulo fala. Então Paulo tirou isso aqui de um poema. E esse poema era desse homem, do Epimênides. Era desse homem. E a história conta que esse homem, havia uma peste muito grande em Atenas. Alguns dizem que era fome, outros dizem que era uma peste. E aí eles fizeram, para acabar com aquela peste, eles fizeram oferendas a mais de 30 mil deuses. 30 mil deuses, porque havia muitos deuses lá. E nada daquela peste passar. Nada. E ofereciam sacrifício a tudo quanto é tipo de Deus, e nada. Até que um dia alguém lembrou que existia esse homem, o Epimênides, que ele cria num Deus só. Ele, diferente dos atenienses, ele cria num Deus só. E aí eles chamaram lá, olha, vamos ver se esse teu Deus em que tu crê, ele resolve o problema aqui. E aí ele falou o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte. Vocês vão largar ovelhas lá em cima, lá no Areópago, e aonde aquelas ovelhas pararem, no altar que elas pararem, esse é o Deus que vocês vão dar sacrifício. E esse Deus vai resolver o problema. E aí as ovelhas desceram e pararam num gramado, onde não havia altar nenhum. E as pessoas perguntaram, mas as ovelhas pararam onde não havia altar nenhum. E aí ele falou, justamente, é esse Deus aí. Vocês vão erguer um altar agora a um Deus desconhecido. É esse Deus. E Paulo vai lá, depois de mais de 500 anos, e ele cita isso aqui. Olha, aquele homem que mandou levantar um altar ao Deus conhecido, é esse altar ao Deus conhecido, é esse Deus que eu prego, esse Deus desconhecido que eu estou pregando. Esse Deus é Jesus Cristo. E ali conta que eles ergueram o altar e a peste passou. Aleluia. Então ao Deus conhecido. Olha, veja como aquele povo ele era sedento. E Paulo vai falar, olha, vocês adoram esse Deus desconhecido. Eles adoravam a Deus sem mesmo saberem. E eles estavam ali adorando a Deus. Claro, sem entendimento nenhum. E aí Paulo fala que, olha, Deus não levou em conta o tempo de ignorância de vocês. Mas agora vocês estão sabendo. Esse Deus desconhecido, esse Deus é Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. Aleluia. Amém? Então, olha só como esse povo, e hoje em dia, meus irmãos, nós vemos que, diferente lá da Grécia, de Atenas, que eles tinham diversos deuses, hoje em dia, só uma reflexão, hoje em dia nós também temos muitos deuses. Só que os nossos deuses mudaram de nome. Os nossos deuses mudaram de nome. Nós temos o Deus da luxúria, o Deus do dinheiro, o Deus daquilo, o Deus do prazer. Deus de tantas coisas que as pessoas adoram.
Hoje em dia mais falado é o Deus do dinheiro, né? Deus do dinheiro. O Deus da tecnologia. A pessoa adora a tecnologia. Adora. Então, existe deuses de todos os tipos. E, infelizmente, a alma do ser humano, ela, em vez de procurar o anseio certo para Deus, o Deus desconhecido, o Deus verdadeiro, as pessoas investem tempo e sacrifícios a outros deuses. A outros deuses. Hoje Esse anseio se reverte. Hoje em dia, Atenas pode ser o nome. Hoje em dia pode ser a Índia, né? A Índia tem milhares de deuses. Milhares de deuses também. Hoje Eles então, são assim. Atenas, hoje em dia, pode ser a Índia. Né? Que tem milhares de deuses lá. Eu vi uma pesquisa que tem um deus lá na Índia que é a vaca. Sim, eles Vaca. adoram tudo, né? Então, adoram tudo se a para vaca eles é passando sagrado. no meio da rua ali, tem que parar e adorar ele. Não, Olha só a que ponto chega o desespero do homem, né? A que ponto chega o desespero? Fala aí, irmão E isso Israel. é muito lindo, sabe? Assim, ó, numa situação que aconteceu no meu serviço, foi assim, ó. Aconteceu de um boato, né, que tem na internet. Boato não, de algo que tem acontecido na internet, de um homem que diz curar pessoas, né? Esse foi um dom, dizendo ele, dado por um espírito de um soldado de uma guerra de 1000 não sei quantos anos atrás, né? E muitas pessoas têm ido atrás deste homem, muitos indo atrás dessa pessoa. E eu fiquei assim, né? Fiquei curioso, né? Aí ouvi dizer que há muitas pessoas iam nesse local e realmente eram curadas de câncer, eram curadas de enfermidades, né? Mas tem um porém. O Senhor diz na palavra do Senhor que o diabo, Satanás, ele tem poder. Ele tem poder, com certeza, ele pode curar, ele pode mudar a vida de uma pessoa. Porque o que eu quero dizer para os meus irmãos, para as almas, é assim, o Satanás, diabo, qual é a intenção dele nas nossas vidas? é uma farsa, né? É uma farsa. É roubar, matar e destruir. É para isso que ele veio, entendeu? Quanto mais tempo ele conseguir, né, de cegar as pessoas, de fazer as almas se desviarem do seu olhar, do seu Criador, ele vai fazer, né? Então, realmente, isso acontece. E aconteceu algo que me entristeceu muito, por isso eu estou passando aos irmãos, às almas que estão nos assistindo, de que muitos recorrem a outros deuses, recorrem a pessoas, deuses pagões, mas menos a Deus, ao Criador, o autor e consumador da nossa fé. E isso me entristeceu na parte de que os meus patrões, eles foram neste homem, né? E quem me disse isso foi o filho mais velho deles. E isso me entristeceu muito. E ele me disse o que acontecia, o que ele se dizia curar, como ele curava, né, essas pessoas. E eu expliquei para ele através da palavra de Deus. Porque, como eu disse, né, eu sempre, antes de falar algo para eles, para qualquer um, eu peço direção do Espírito Santo de Deus, que venha ser feita a vontade dele. E o Senhor me direcionou a falar justamente aos falsos profetas, né? A passagem do Senhor diz também que eles farão grandes prodígios, né? E enganarão a muitos, até muitos também dos escolhidos de Deus, né? Mas o que eu quero passar aqui exatamente é isso, que com certeza o inimigo pode fazer isso, entendeu? Ele pode fazer milagres, né? Ele pode, Deus permite isso, mas creio eu que Deus nos enviou servos de Deus e em sua palavra diz, aleluia, o que devemos fazer. Eu creio na autoridade de Deus, que Deus deu a cada um dos seus servos e servas, das suas filhas e filhos, oh glórias a Deus, oh aleluia. E eu disse para eles, ei, vocês, é impressionante, o homem, ele procura todos os motivos,
Eles procuram em todos os lugares. Há uma cura. Procuram deuses ali, respostas lá ou cá. Mas Deus, o próprio Jesus Cristo, sempre ao observar a cada um deles, de braços abertos a recebê-los. Aleluia. Entende? E isso é lindo demais. É isso que eu quero passar para cada um dos meus irmãos e irmãs, almas que estão nos assistindo. Jesus, Ele está prestes a ouvir vocês. Ele tem observado a cada um de vocês. Ele pode curar a sua enfermidade, tanto física como emocional, o seu coração, e dar deste desejo, desse anseio por Deus, sabe? Creio que isso também, na parte de um cristão, é um anseio por Deus, sabe? De falar a verdade, de querer que as almas tenham do conhecimento da verdade, de que Deus os ama demais. Ou glórias a Deus, ou aleluias. Glória a Deus. E isso aí se confirma na palavra de Deus, né? Que fala que haverá nos últimos dias, né, a apostasia estaria entrando nas igrejas, né, e haveria doutrina de demônios. A palavra mesmo, a palavra de Deus diz. E isso, que o irmão Israel está falando, se confirma. Aleluia. Que se levantariam falsos profetas. Queriam, né, falar coisas falsas, né, doutrinas que não eram de Deus. Até Paulo fala sobre isso aí, né? E agradáveis também. Exatamente, é. Aquilo que o ser humano quer ouvir, né? Que agrada o ser humano. Aleluia. Isso mesmo. Qual é o paralelo disso, né? Assim como Atenas, por isso nós citamos ali, assim como em Atenas havia diversos deuses, hoje em dia, irmãos, as pessoas ainda continuam com esse mesmo anseio por Deus, porém procuram Deus em outras coisas. É por isso que a pessoa vai para o espiritismo, vai para outras religiões, até mesmo, eu digo isso, até mesmo para o cristianismo. Porém, o Cristo que elas procuram não é o Cristo da Bíblia. É outro Cristo. Exatamente. Então, tem até uma história que diz, se eu não me engano, foi Irineu de Lyon que falou de um rei que tinha um quadro muito bonito, um quadro dele, e aí um artista fez um quadro perfeito dele, assim, e a pessoa, um outro artista, o rei morreu, o outro artista foi lá, quebrou o quadro e montou o quadro todo de novo e formou uma imagem de um cachorro, de um cão. Então, é justamente isso que acontece hoje em dia no cristianismo, tá? Porque as pessoas procuram Deus, e vão para o cristianismo procurar Deus, mas procuram o Jesus delas, não o Jesus da Bíblia. Procuram o Jesus que elas querem. Então, elas transformam a imagem e colocam a imagem que elas quiserem. Então, o Jesus que eu quero, ele abençoa a todo momento. O Jesus que eu quero, ele me deixa fazer o que eu quiser. Ele é amor, ele é paz, amor, e somente isso. Eu posso fazer o que eu quiser porque Jesus me ama, tá tudo certo. Então, até o mesmo Jesus que ela tá dizendo que está adorando não é o Jesus da Bíblia. Não é esse Jesus. Então, a pessoa procura, a pessoa tem sede. Mas nós temos que entender que nós temos que direcionar corretamente esse anseio por Deus. Porque a pessoa, por ter uma natureza caída, vai ansiar Deus, mas vai procurar com seu raciocínio, com a sua lógica. É isso que Paulo fala ali. Então, pela lógica, a pessoa chega em um outro Deus. Pelo raciocínio humano, a pessoa chega em outro Deus. Chega lá em outras religiões, no hinduísmo, no islamismo. Então, a pessoa tem esse anseio. Nós já vimos isso. Resumimos aqui. Todas as pessoas têm esse anseio por Deus. Pessoas querem Deus. Porém, esse anseio, às vezes, ele é desviado e aí a pessoa acaba chegando em outro lugar e não no conhecimento de Deus. Mas, graças a Deus, gente aí, os irmãos que estão aqui comigo, os irmãos que estão ouvindo, graças a Deus que um dia Deus abriu a nossa mente. Aleluia. Nós tínhamos esse anseio. Só que agora o Espírito Santo, é obra do Espírito Santo, ele vivifica o nosso espírito e agora nós temos a verdade. Agora nós conseguimos saber quem é Deus. Nos convenceu do pecado. Nos convenceu. Agora a nossa mente foi aberta. E nós descobrimos que não. Aquele anseio, aquele vazio que eu tinha, eu sei aonde. Tem pessoas, até crentes, que passaram por diversos lugares até mesmo. Eu conheço gente que passou pela Umbanda, passou pelo Espiritismo, passou por tantos lugares à procura por saciar essa sede, esse vazio que tem dentro dela. E aí chega um momento que nós encontramos, graças a Deus, nós encontramos ao Senhor. E Ele agora nos mostra que não, o que estava faltando é isso, é eu. Só que, além disso, este anseio que é da alma,
é saciado. Agora nós descobrimos Deus. Só que isso é suficiente, será? Será que isso é suficiente? Só descobrir quem é Deus, descobrir que Jesus é o nosso Salvador, isso é suficiente? Não é suficiente. Nós temos que ter, acredito eu, como cristão, nós temos que ter um anseio diário. Como tu falou lá dos Salmos, né? Exatamente. O meu desejo é estar todos os dias na casa de Deus. Vamos falar então sobre, agora que nós já vimos que todo ser humano tem esse anseio, vamos agora falar sobre o anseio do crente. Aleluia. Aí sim, né? Agora chegou a parte boa. Glória. Essa vontade, essa sede que o crente tem por Deus. Agora você descobriu que esse vazio é só preenchido com Deus. E agora o nosso desejo é por Deus a todo momento. O que tu nos preparou aí agora, meu irmão Leonardo? Vamos abrir nossas Bíblias então, meus irmãos. Lá em Romanos. Né? Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 5. Olha o que a palavra de Deus diz. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Glória a Deus. Bendito nome de Jesus. Então, é viver no Espírito diariamente, né? Que nós vamos, na nossa alma, né? Vai conseguir saciar essa sede. Aleluia. É na presença de Deus. É a glória de Deus na nossa vida. Nós crentes, nós salvos, que nós conseguimos saciar essa sede. Bendito nome de Jesus. Aleluia. E quando é que ocorre essa inclinação? Salmos 94, vamos ler. Salmos 94, versículo 19. Multiplicando-se dentro de mim a minha ansiedade, as tuas consolações alegraram a minha alma. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, é nisso aí, quando nós passamos por dificuldades, passamos por ansiedades na vida, aleluia, provações, nós vamos o que? A nossa alma não tem mais o que procurar. Né? Isso eu digo para quem não é salvo. Né? Quando a pessoa, eu sei, porque eu tô na casa de Deus desde meus 8 anos, mas eu provei um pouquinho do mundo, que é terrível. Né? Então, quando não tinha nada, não tinha nenhuma solução, não tinha saída, o que a nossa alma fez? Ela foi se inclinando para o Espírito, mas antes disso, ela estava se inclinando para a carne, estava procurando saciar a sua alma, esse vazio que ela tinha, através da carne, né? Do pecado. Né? Procurava, então, prazeres no mundo, que eram passageiros, uma alegria passageira, né? Como a palavra de Deus diz, né, que a inclinação para a carne, ela é morte. Então, se as pessoas estavam nisso, estavam procurando isso, aleluia, alguns dias, né, como posso usar uma frase, elas poderiam se queimar, né? Sim. Aleluia, bendito nome de Jesus. Mas quando nós fomos salvos, através dessa revelação da palavra de Deus, o nosso espírito começou a se inclinar para as coisas do Espírito, né? Começou a se inclinar para as coisas de Deus, para as coisas que vêm de Deus. Então, aleluia, quando o crente passa por dificuldade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar Deus. Aleluia. Bendito nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, agora falando uma experiência pessoal aqui, já que nós estamos falando para a juventude, como o irmão Leonardo falou, eu também, um tempo, eu passei fora da casa de Deus, e no momento que eu voltei, eu, graças a Deus, encontrei uma juventude que me acolheu muito, mas o que foi o diferencial na minha vida? O que foi diferente na minha juventude? Eu tinha junto comigo jovens que ansiavam por Deus. Essa foi a diferença. Aleluia. Jovens que não se contentavam apenas em ir no culto da juventude e cantar no coral. Não. Os jovens eram meio enlouquecidos, meio louquinhos, sabe? Aquele jovem meio louquinho, assim, era nós. Os fanáticos, né? Os fanáticos, né? Nós era um pouco disso. Porque nossa alma ansiava por Deus, irmão. Não ficava parado. Eu lembro que muitas vezes nós íamos pra vigília sozinho, ninguém nos convidava, irmão. Nós vamos uma vigília hoje lá na igreja, vamos abrir a igreja, peguei a chave da igreja, vamos lá. Leva um café lá, umas bolachinhas, vamos orar, vamos ficar até uma certa hora da noite, bater um sono, toma um cafezinho, vamos conversar da palavra de Deus. E quantas vezes nós fizemos isso, irmão? Por quê? Porque nós era mais crentes, será? Porque nós queríamos se mostrar, o pastor nem sabia.
Por quê? Porque nossa alma, tinha algo na nossa alma, um despertar ali em nós que ansiava por Deus. Era algo extraordinário. Nós ansiávamos por buscar a Deus. Aleluia. Isso aí, irmãos, eu fico indignado, irmãos, como tem jovem parado, jovem preguiçoso, que não quer nada com Deus, não quer ter experiência com Deus, não faz um esforcinho a mais. A alma dele não anseia Deus. Pode até cantar, né? Assim como a corça anseia por... Até canta nos hinos, até vai no culto, mas não tem aquele anseio, aquela vontade. Não é verdadeiro, né? De buscar a Deus. Não tem isso. Isso aí, você que está escutando essa live, você precisa ansiar por Deus, ansiar com todas as suas forças, gastar tempo com Deus, gastar tempo ali, gastar não, né? Ganhar tempo com Deus, né? Então, você que é mais jovem, você que não é casado ainda, a maioria dos jovens não são casados, irmão, anseie pela presença de Deus, anseie por estudar a Bíblia, anseie por orar, anseie por isso, anseie, tenha vontade, assim como o salmista ele tinha, parece que é uma gana, né? Algo assim, ó, uma gana de buscar a Deus, algo poderoso, claro que não vem de ti, vem de Deus isso, mas nós temos que querer isso também, nós precisamos dar esse passo de querermos ansiar por Deus, de receber o que Deus tem para nós. Eu não estou falando de bênção, estou falando de experiência com Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Concorda comigo, irmão? Concordo. Com certeza. E a própria palavra de Deus diz, né, que o meu povo erra por falta de conhecimento. Exatamente. Então, e continua dizendo, né, que nós devemos procurar conhecer mais e mais Aleluia. o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É Irmãos, já é 11h09 agora. Vamos ouvir um louvor para nossa irmã Júlia neste momento. E aí nós damos uma pausinha, os irmãos tomam uma água ali e nós voltamos. Amém? Amém. Aleluia. Vamos fazer uma pausa e vamos ouvir um louvor pela irmã Júlia. Glória a Deus. Aleluia. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus,
Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós escolhemos Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, acredito que tem mensagem ali, irmã Natália? De algum irmão? Irmãos, mandem sua pergunta, mandem sua mensagem aí, vamos compartilhar essa live. Glória a Deus, vamos enganjar isso aí para alcançar o mais de pessoas. Vamos lá, irmãos. Glória a Contamos com Deus. vocês. Compartilhando Aleluia. aí, né? No Compartilhar essa WhatsApp. live aí, vamos adiante. Meus irmãos, vamos continuar nosso assunto sobre ansiar Deus. Como nós estávamos falando,
antes, no bloco anterior, sobre o quanto a juventude, já que nós estamos num programa da juventude, quanto a juventude necessita ansiar por Deus, necessita, aleluia, viver algo a mais com Deus. Nós vemos que muitos jovens, muitas pessoas, elas se acostumam muito rápido, até descobrem que existe Deus, até vão para o caminho certo, conseguem achar o verdadeiro Deus. Aquele vazio dentro de si é preenchido, mas limitam Deus. Aquele Deus todo-poderoso se torna raso. Jó mesmo fala, né, no fim do seu livro lá, que ele apenas ouvia falar de Deus. Mas ele chegou no fim da vida e ele diz: os meus olhos agora te contemplam. Então, nos falta isso, irmãos. Nos falta esse algo a mais da parte de Deus. Este algo um pouco além, que o irmão do lado, o jovem não vai, o meu coleguinha não vai, mas eu vou. Eu anseio Deus, essa vontade que nós temos por Deus. Eu lembro muito bem de uma época ali da minha juventude. Agora eu casei, agora eu estou casado. Ali Paulo mesmo fala, né, que o jovem ali é para se dedicar bastante às coisas de Deus. Então, não que agora nós não nos dedicamos, né, mas o jovem tem esse tempo a mais para se dedicar um pouquinho a mais a Deus. E eu lembro que algumas vezes, algumas noites, irmãos, por esse desejo, e o Espírito Santo começa a colocar, quanto mais você deseja, mais o Espírito Santo coloca desejo no teu coração. Eu lembro que algumas noites eu passei estudando e lendo a Bíblia. Algumas madrugadas eu passei estudando ali, buscando a presença de Deus, lendo a Bíblia, orando, jejuando muitas vezes, porque essa vontade entrava em mim, esse desejo, assim como a corça, né, aquele desejo, se eu não ter isso eu vou morrer de sede, E aí aquele desejo pelas coisas de Deus vinha sobre a minha vida, e ali o Espírito Santo me impulsionava a ir um pouco além, a orar um pouco mais, a fazer o que você não estava acostumado a fazer. Como assim ler uma madrugada inteira a Bíblia, ficar lendo, sentindo a presença de Deus? Isso aí eu nunca fiz. Talvez falte esse anseio na tua alma de buscar algo diferente da parte de Deus. Essa vontade, ter essa vontade de buscar as coisas de Deus um pouco mais fundo, ir a mais além, mais 1000 côvados, né? Aleluia. Vocês já tiveram essa experiência de um anseio por Deus, é algo extraordinário, uma vontade de buscar Deus? A gente teve uma vez eu convidei para um Israel aqui, né? É verdade. A gente foi aquilo lá que o Matheus falou sobre juntar a juventude ali e passar uma noite, uma vigília na casa de Deus, fazer um retiro, né? Mesmo ninguém sabendo, só nós dois ali, a gente foi, irmão Israel. Foi uma experiência, né, totalmente diferente. Incrível. Foi algo muito bom, né? Muito E marca a gente, né? É marca verdade. A gente. Aleluia. E como o Matheus está falando, sobre o servo que anseia pelas águas, assim nós, hoje aqui, né, estamos ansiosos, né? Por buscar mais, ansioso mais por Deus, né? É verdade. Aleluia. E muitas vezes, né, quando tem retiros, né, no próximo ano, né, tem as programações lá, a gente fica ansioso, né? Aquela vontade, esperando o né? retiro. Esperando. E sabe que no retiro Deus faz coisas tremendas, né? É verdade. Mas não só isso, Deus tem preparado isso para nós, não apenas no retiro. Verdade. Vocês concordam comigo? Claro, não com é certeza. só, irmãos, não é na vigília geral somente. Não é na campanha. Tem crente muito de campanha, né? Deus vai fazer, vai me dar minha vida na campanha. Vai chegar a campanha. Irmãos, tu vira crente de evento. Só participa, só recebe a presença de Deus no evento. Deus só fala poderosamente no evento. No congresso, no retiro. Deus age no retiro? Age poderosamente. Mas as minhas maiores experiências foram sozinho. Verdade. Sozinho, verdade. no meu quarto, chorando com Deus, olhando a Bíblia assim e derramando lágrimas, lendo a Bíblia. Foi sozinho, foi de noite, na madrugada, com poucos jovens. Com 3, 4, o irmão Gesiel, agora que está lá em Tubarão, vai casar agora. O irmão Gesiel, meu líder, foi meu líder. Quantas vezes o irmão Gesiel, o irmão Pedro, agora o irmão Pedro está desviado, vai tomar jeito com Deus daqui a pouquinho, Deus vai buscar ele. Mas quantas noites nós ganhamos na presença de Deus, aquele anseio que nós tínhamos pelas coisas de Deus, aquela vontade que nós tínhamos de buscar a Deus diferente daquilo que nós estávamos acostumados. Esses dias, foi na consagração, né? Nós estávamos falando sobre nós avançar no mundo espiritual, de não se acostumar com o físico, o natural, mas ir além no espiritual. Quantas experiências, meus irmãos, Deus nos deu com o coral da juventude,
Escute só, vocês que é regente de coral aí, olha essa experiência que Deus dava para nós. O coral começava a orar, nós chegávamos na igreja 5 horas da tarde, e ali nós orávamos, depois nós iniciávamos o ensaio. E ali nós chegávamos, a juventude chegava orando às 5 horas da tarde, ali para o culto de noite do sábado, e às 5h30 continuava orando, aquela oração boa, e 6 horas, continuava orando, daqui a um pouco alguém até olhava, será que não vão levantar para cantar, para ensaiar? 6 horas, continuávamos orando, e tá bom de orar, e vamos orando, 6h30 orando, 7 horas orando, 7 horas os irmãos já chegando na igreja, e a juventude orando, 7h30 orando, 8 horas a juventude orando, alguns irmãos até olhavam assim, mas não vão começar esse culto? 8h30 a juventude continuando orando, explodindo de oração, não cantava, não abria culto, só orando, irmãos, uma coisa tremenda. Daqui um pouco a igreja era tomada pelo Espírito de Deus, através da oração os irmãos se levantavam, os jovens orando uns pelos outros, era incrível. Por quê? Porque não era aquela rotina, não, eu vou vir no culto aqui, eu vou cantar. Eu canso de falar, o meu líder até falava, irmão, tu sabe a letra, por que tu vai ficar ali olhando a letra do hino, né? Que te prende no mundo físico. Porque tu tá ali. Tu não anseia algo a mais por Deus. Tu não anseia algo a mais de Deus. Então, quando nós ansiamos por Deus, quando nós queremos realmente Deus, e nós nos entregamos a Deus, aí nós começamos a experimentar quem realmente Deus é. Nós começamos a experimentar algo diferente, algo que o outro não experimenta, porque o outro não vai. Quantas experiências nós ouvimos, né? Os pastores contando assim umas experiências absurdas. Meu Deus do céu, como é que esse homem passou por isso? Que loucura isso. Mas Deus, ele quer fazer isso na tua vida também. Deus quer que esse anseio por ele aumente cada vez mais, cada vez mais. Eu tenho até um pastor ali que eu... algumas biografias falam, né, de homens que o sol nunca amanhecia sem que aquele homem estivesse de joelho. Olha só que coisa tremenda. Existem pastores nossos, irmãos, pastores idosos, que o sol nunca nasce enquanto aquele homem não estiver de joelho. Aquele homem sempre ali de manhã cedo, madrugada de joelho. Isso é uma coisa tremenda. Aleluia. Isso é uma coisa, um anseio por Deus, algo diferente, algo diferente. Ele quer buscar algo a mais. Imagina, toda manhã, certinho, toda manhã, antes do sol nascer, ele está lá de joelho. Uhum. Que coisa poderosa. Isso é um anseio por Deus, irmão Israel. É verdade. Isso é aí que nós temos que buscar, meu irmão. Com certeza. Falta isso em nós, para nós experimentar as coisas de Deus. Falta isso na nossa juventude. De nós não esperar só o anseio do irmão. Tu tem que ansiar por Deus, irmão. Tu tem que ansiar, desejar com todas as tuas forças Deus. Aleluia. Concorda, irmão Israel? Glória a Deus, Glória com a Deus. certeza. O que tu acha desse anseio? Tu teve já esse anseio? Tu tem esse anseio, irmão? Claro. Se tu não tem, nós vamos orar hoje e vai surgir esse anseio na tua Glória vida a hoje. Deus. Aleluia. Não, mas essas experiências são muito lindas, meus irmãos. Olha só, teve também um tempo, né, que eu ainda estava no colégio e eu estava ingressando, né, novamente. Eu, infelizmente, me desviei por um tempo dos caminhos do Senhor, mas ali no final, né, do 8º ano ali, eu voltei, né, e voltei com tudo, né. Foi algo muito lindo da parte de Deus na minha vida, né? Ele colocou isso muito forte no meu coração, esse anseio por Ele, sabe? E foi incrível. Isso acontece acontece com qualquer um, né? No colégio, quando a gente entra na presença de Deus, muitos que se diziam ser nossos amigos se afastam de nós, né? E teve um momento que eu estava no colégio e ali eu comecei a falar com o Senhor, né? E comecei a falar com o Senhor no meu coração, né? E foi incrível, que chegou um momento ali, um tempo ali que eu ia dar um pulo, né? Na presença dele ali, mas eu me contive. É engraçado, mas é muito lindo de quando em qualquer lugar, tu pode se conectar com o Senhor. Entendeu? Porque ele está prestes ali a te ouvir, a te observar. Ele está contigo em todos os momentos da tua vida. Seja no colégio, seja no trabalho, na tua casa. Aleluia, Jesus. Aonde for, ele está ali contigo, sabe? E isso foi incrível. Foi incrível demais. Não tem como explicar, entendeu? Mas esse anseio é muito lindo. Esse anseio por Deus. Como diz na palavra do Senhor também, em Salmos, né? Esse anseio que a terra anseia por águas, Terra né? seca, né? A terra seca anseia por águas,
né, de pensar isso. Essa palavra é muito forte e muito linda, né? Vamos dizer, uma terra seca, né? Muitos veem em noticiários, talvez na internet, aqueles lugares secos na qual chega o barro fica rachado por muito tempo, né? E a gente vê, né, um desespero, vamos dizer assim, nessa terra. Vamos dizer que essa terra seca somos nós. Claro, a palavra de Deus está referindo a nós, né? Que nós viemos ser assim, como uma terra seca que anseia por águas. Aleluia. Entendeu? Vamos ler? Muito lindo. Vamos Glória ler a esse Deus. versículo? Amém. Salmos 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Oh, glória a Aleluia. Deus. Que Aleluia. versículo poderoso, irmão. Que versículo É poderoso. verdade. Essa é a vontade que o salmista expressa. Eu fico apavorado com essa vontade, o termo que ele usa, né? Essa vontade grande que tinha dentro do salmista de buscar a Deus. Isso eu procuro muitas vezes. Às vezes tu olha para trás, isso acontece muito, irmãos. Nós temos um período da vida que nós buscamos a Deus e nós enfraquecemos. Parece que aquela chama vai um pouco se esfriando, né? Vai acalmando aquela Diminuindo. vontade. E você vai perdendo isso. Talvez você que esteja escutando, você já teve esse anseio por Deus. Essa vontade pelas coisas de Deus. Vontade pelas coisas de Deus. Não é vontade de vir para a igreja para ficar com amigos. Assim, não é isso. Estou falando vontade de Deus mesmo. Vontade pela palavra. Vontade de orar. Vontade de jejuar, irmãos. Claro, de repente pastores nos escutam aí. Mas eu estou falando como um jovem novo na fé. Que teve poucas experiências com Deus, poucas ainda, tem a minha vida inteira pela frente, mas as poucas experiências que eu tive com Deus, aquele anseio, aquela vontade que eu tinha com Deus, foram de uma preciosidade na minha vida. Eu lembro que algumas vezes o Espírito Santo me impulsionava e eu tinha uma vontade assim por Deus, uma vontade pelas coisas de Deus, o Espírito Santo me impulsionava a jejuar. E eu lembro que tinha semanas. Não estou falando isso para me gloriar, irmão. Eu estou mostrando o anseio que Deus coloca em nós. Experiências, né? A experiência, o anseio de Deus, a vontade de buscar Deus. Semanas que no trabalho eu jejuava de segunda a sexta. Mas não com pesar, aquela vontade mesmo. Deus, eu vou jejuar porque eu quero algo de Ti. Eu lembro que eu orava assim, eu fechava o olho e parece que Deus estava na minha frente. Aquela vontade de buscar as coisas de Deus, aquela gana de buscar as coisas de Deus. Isso nos falta, irmão, isso nos falta. Esse anseio por Deus, o anseio que o salmista tinha, como a terra seca, aquela terra lá do sertão, lá do irmão Paulo Dutra, lá, aquele solo rachado, né, sem água nenhuma. Aquele solo vermelho, né? Vermelho, né? Imagina largar uma aguinha ali, imagina largar uma água naquele solo. Chega a sair fumaça. Meu Deus, é esse anseio, essa vontade que nós temos que ter. Irmão, nós temos vontade de fazer tanta coisa. Verdade. Nós temos vontade de casar. O Sol, semana faz vários projetos, né? É. Planos, Planos o jovem demais. faz mais ainda, né? Que vontade, que ansiedade. Aí nós podemos entrar agora de último para nós conversarmos no seguinte. A diferença entre anseio e ansiedade. Nós queremos dar esse pequeno parecer aqui sobre a ansiedade, tá? Porque eu até estava pesquisando ali e eu vi que a ansiedade no Brasil, o Brasil está em primeiro lugar do país mais ansioso do mundo. O Brasil tem casos de ansiedade, os mais casos do mundo de ansiedade. Então, nós somos um país extremamente ansioso. E eu digo a doença, a ansiedade. E a ciência diz que todo mundo em algum momento vai sofrer dessa ansiedade, vai sofrer ou na infância, na adolescência, na juventude, na velhice, vai sofrer em algum momento com essa ansiedade. Uma ansiedade, algo terrível, o coração acelera, tu deita ali na tua cama, tu não consegue dormir, tu não sabe o porquê. Se sente sozinho, Se né? sente sozinho, tanta coisa. E é um princípio até para depressão, né? Verdade. É verdade. Por que será, meus irmãos, o porquê que gera ansiedade? Por que será que gera a ansiedade na vida da pessoa? Crentes ansiosos, crentes que estão totalmente doentes, ansiosos, não sabem o porquê. Por que será? Claro, aqui não é o veredito e... Não são psicólogos aqui, né? Exatamente, mas a Bíblia vai nos mostrar alguma coisa bem interessante. E até se você for pesquisar no dicionário ansiedade com anseio, o tema é um anseio por Deus.
se você colocar qual é a diferença entre ansiedade e anseio no dicionário português, você até não vai ver muita diferença. Às vezes dá até a mesma coisa ali, mais ou menos. Só que na Bíblia é diferente. O anseio é algo positivo. É uma sede, isso que nós estamos falando, essa sede, essa vontade de buscar a Deus. Né? Por Deus, exatamente, anseio. O que é a ansiedade? Diferentemente do anseio, o anseio, olha só, o anseio ele te impulsiona para frente. O anseio, eu quero Deus, então você vai buscar. O anseio te impulsiona, ele te leva. O anseio te movimenta. A ansiedade É o oposto. te trava. A ansiedade te trava. Uma pessoa que é ansiosa, ela não consegue fazer nada, às vezes não consegue sair do quarto, Não tem vontade pra nada. não tem vontade. Olha a diferença, né? O anseio te dá vontade. Ah, tô com vontade de buscar Deus. A ansiedade te tira a vontade. Te tira a vontade. Então, vamos lidar como um oposto realmente. Nós temos que ter anseios por Deus, não ansiedade. Então, na Bíblia, eu achei vários versículos que falam sobre a ansiedade. E todos eles estão relacionados. Até eu gostei do termo ali que o irmão usou. Como é que o irmão usou ali? Ansiedade. Inimiga comum mais fatal. Comum porque é uma coisa que todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas quando nós somos deixados levar pela ansiedade, ela se torna fatal. Ela se torna destruidora. Então, na Bíblia, meus irmãos, nós vamos ver que quase sempre a ansiedade, ela é atrelada a coisas. O anseio é atrelado a alguém, certo? O anseio tu tem por Deus. A ansiedade tu tem por coisas. E olha só a diferença, e talvez seja por isso que você não consiga mais ansiar por Deus. E você, em vez de ansiar por Deus, está tomado de ansiedade. Que essa ansiedade está te travando, não consegue mais orar, não consegue mais fazer nada, só se preocupa com as coisas do mundo. Então, olha só um texto, eu quero ler um texto com vocês em Lucas, no capítulo 10. Vamos ler algo interessante que Jesus fala para uma mulher. Lucas 10, vamos ler ali no 38. Olha só o que diz a palavra de Deus. Lucas 10, 38. Indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, olha só como é que Marta estava. Maria estava aos pés de Jesus. Maria estava ansiando por Jesus. Aleluia. Maria estava ansiosa por ouvir as palavras do Mestre. O coração dela desejava ouvir as palavras de Jesus. Porém, a sua irmã, olha só, Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhes que nos ajude, que me ajude. Olha só que Jesus fala. Jesus respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada. Aleluia. Enquanto uma estava ansiando por Deus, ansiando por Jesus, a outra estava ansiosa e preocupada com as coisas. Então, a ansiedade, diferentemente do anseio por Deus, ela nos deixa ocupada, só que com as coisas. E aí Jesus vai falar: olha, tua irmã escolheu a melhor parte. A melhor parte, irmão de Israel, é a parte na qual nós ansiamos por Deus. Por Deus. Só que aí vem a ansiedade e nos prende a coisas. E aí você começa a pensar na tua faculdade, pensar no teu serviço, pensar no teu namorado, pensar no teu noivo, pensa nisso, pensa naquilo outro, tem tanta coisa para fazer e faz aquilo. E gente, até, meus irmãos, gente até dentro da igreja, trabalha dentro da igreja, só trabalha dentro da igreja. Tem 2 serviços, né? Trabalha dentro do serviço, trabalha na igreja e faz e acontece. Porém, ela está ansiosa. Ela está se preocupando somente com as coisas daqui. Ela quer deixar tudo organizado, quer deixar tudo bem preparado. E isso não é ruim. Deixar tudo organizado é certo. Beleza. Bom. Mas tem que ter a segunda parte. Você não pode esquecer de que o principal não é as coisas. O principal
é alguém. Aleluia. O principal é Deus. Glória a Deus. O principal é Jesus. É verdade. Então esquece a tua preocupação e escuta Jesus falar. Faça que nem Maria. Maria, tu tá ansiosa, minha filha. Tu tá pra lá e pra cá. Tu tá ansiosa. Isso aí tá te corroendo. Ela tava estressada, né? Ela tava estressada. Sim. Ela pra lá e pra cá estressada. Às vezes a irmã Natália lá limpando a casa fica estressada também, né? Tu vê que ela tá limpando uma coisa e licença que eu vou varrer aqui. Com licença que eu tenho que lavar essa louça. Tira a coisa ali da pia. E faz isso e faz aquilo outro. Eu imagino a Marta assim, estressada. Pra lá e pra cá, ansiosa. Eu preciso terminar aquilo. Eu preciso fazer o cafezinho pra Jesus. Não, tô fazendo, eu não tinha cafezinho, eu acho. Preciso fazer um bolo para Jesus, preciso limpar o chão ali, preciso ajeitar a almofada, preciso... É bom isso, é bom nós se preocuparmos com as coisas. Só que chega um momento que isso ocupa totalmente a nossa vida e nós esquecemos de Jesus. É verdade. E o anseio por Deus se torna ansiedade. Aleluia. Verdade, glória a Deus. Verdade. E Então, se torna, não atrapalhar o irmão Israel, Capaz. se torna algo com desejos que nós temos, né? Quem sofre disso são desejos, pensamentos excessivos demais, né? Se ocupam, se atolam, né? Como fala uma frase, se atolam naquilo lá e se ocupam e se esquecem de Deus. Se esquecem que tem outras coisas para fazer, né? Se esquecem até mesmo, eu já vi relatos que se esquecem das pessoas, esquecem o nome do pai, esquecem o nome da mãe. Tanta ansiedade. De tanta ansiedade, de tanta preocupação. É verdade. E também, né, sobre a ansiedade, né, eu já tive muita ansiedade, né? E tenho, né, de exemplo, a ansiedade, ela traz também a angústia também, né? Pois, vamos dizer, tu está com ansiedade por algo, vamos dizer, por ganhar um presente de alguém, né? Aí tu fica pensando naquele presente, como é que vai ser, tô ansioso, quero aquele presente, né? E vai se passando o tempo, né, até chegar o teu aniversário, né, talvez, e acontece de atrasar, né? Atrasar o dia. Aí tu já começa a ficar com angústia, porque tu quer aquele presente, tu quer ver aquele presente, e aquilo já te faz mal, aquela ansiedade já se torna em angústia, tu fica angustiado, né? E isso, a palavra do Senhor diz que Ele é bem presente na nossa angústia, na hora da angústia, né? Aleluia. E que a gente venha lançar, né? Lançar nas mãos de Deus as nossas ansiedades, né? E as nossas angústias também. E isso é muito importante, né? Porque isso também faz com que a gente perca algo, assuma aquela essência, né, daquele desejo, daquele anseio, né? Já não se torna mais algo bom, mas algo que te trouxe angústia, entendeu? Corrói por dentro. Corrói né? por dentro. Aqui eu não tenho... A ansiedade e a angústia, ela tira a paz. Tira a paz. A pessoa não consegue ter paz. Enquanto em Deus, a Bíblia vai nos falar que o ansiar por Deus nos traz o quê? Nos traz paz, nos traz segurança, nos traz tranquilidade. A ansiedade, ela nos traz ao contrário, ela tira a nossa paz, ela nos deixa apavorados, atordoados, perturbados. Irmão, quanta gente ansiosa. Jesus, a todo momento, ele vai se referir ali no Sermão do Monte, olha... Por que vocês estão ansiosos pelo que vocês têm que comer? Ó, sempre com coisas, né? Por que vocês estão ansiosos com o que vocês têm que comer, vestir? Por que vocês estão ansiosos com isso? Não fica ansioso por isso. Não fica ansioso com as coisas deste mundo. Aleluia. Mas se preocupa primeiro em ansiar por Deus. Aleluia. Quando nós paramos de ficar ansiosos, eu não estou falando que muitas vezes a fórmula mágica da pessoa lá, você está precisando de oração aí. Tá ansioso, precisa de oração. Não, irmãos, claro, tem que tratar. Nós temos que conversar com a pessoa, nós temos que saber lidar, pedir uma orientação de Deus, mas talvez um do remédio que vai te ajudar a ser livre da ansiedade é fazer o contrário, é ansiar por Deus. Aleluia. Você vai ser livre da ansiedade, às vezes, o irmão Israel falou que era ansioso, você às vezes vai se libertar disso quando você conseguir ansiar por Deus, porque você vai descansar do Senhor, você vai conseguir descansar. A ansiedade até se torna um pouco, eu vejo, uma certa até incredulidade muitas vezes, né?
Ansiedade acha que não vai dar certo, acha que não vai conseguir. Às vezes se torna até uma incredulidade. E isso acarreta em coisas até mesmo piores, não é É mesmo? verdade. Isso pode gerar, né, transtorno de ansiedade e até mesmo a depressão. É verdade. A palavra fala ali uma coisa muito interessante na parábola do semeador que Jesus conta. Ele conta que um semeador foi lá e lançou sementes, né? E aí ele cita uma semente que cai nos espinhos. Nos espinhos. E ali ele vai explicar depois o que é esses espinhos. Os espinhos que sufocam são as coisas do mundo que sufocam a palavra de Deus. Irmãos, muitas vezes as pessoas perdem a palavra de Deus por causa dos espinhos que sufocam, por causa da ansiedade pelas coisas, procurando coisas no seu próprio tempo, procuram coisas ansiosas, crentes ansiosos, jovens ansiosos para casar. Irmãos, os jovens faziam loucura para fazer tudo, qualquer tipo de coisa, ansioso para uma faculdade, ansioso por um trabalho, ansioso por tudo. Existe uma diferença, existe uma preocupação ali que é certa, beleza? Porém, quando passa disso, se torna uma ansiedade no teu coração, até mesmo a palavra de Deus, ela não consegue entrar no solo do teu coração, porque está cheio de A coisa. pessoa não consegue aceitar, né? Não consegue. A palavra não entra. A semente da palavra morre ali antes. Não consegue florescer. Não consegue porque a mente dela está totalmente deturpada, ele está totalmente obscurecida. A mente está cauterizada, né? Tá perdido. Lembra da passagem de Pedro ali? Pedro, quando ele está no barco, eu estava lembrando dessa passagem hoje, Pedro estava ali no barco e Jesus aparece, os discípulos estavam no barco, Jesus aparece como um fantasma ali. Isso, é. E Pedro, eu vejo o seguinte, existe dois momentos ali de Pedro. Pedro é tomado por um anseio. E ele vai, eu quero chegar em Jesus. E ele é tomado por um anseio por Deus. E aquele anseio movimenta ele. Ele sai do barco, anda pelas águas. Porém, esse anseio por Deus de chegar em Jesus Cristo é tomado por uma ansiedade. Ele olha a dificuldade, ele olha a tempestade. É verdade. E aí o que acontece? Ele trava. Ele trava. Totalmente. Trava. Essa é a diferença do anseio para a ansiedade. O anseio vai te levar até Jesus. A ansiedade vai te travar no meio do caminho. E você vai afundar por causa da ansiedade. Vamos ler um último versículo? Amém? Amém. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Para concluir. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a nossa mensagem nessa live, irmãos. Largue um pouco essa ansiedade, deixe um pouco essa ansiedade de lado. Eu sei que é difícil. É difícil. As pessoas muitas vezes têm essas crises de ansiedade e nós estamos vivendo num mundo onde cada vez mais as pessoas são ansiosas. O Brasil está ficando cada vez mais ansioso. Veio a pandemia, as pessoas têm medo de ir na rua. É algo absurdo. Se isolam, né? Totalmente perdidas pelo medo, pela ansiedade. As pessoas estão doentes. E muitas vezes os crentes também estão doentes. Porque não entenderam que a maneira que nós temos de nos achegar até Deus é pelo anseio por Deus, é pelo anseio pela palavra, anseio pela verdade, anseio pelas coisas de Deus, e não ansiedade por as coisas deste mundo. Aleluia. Irmão Israel, quer falar alguma coisa para nos despedir, meu irmão? Olha, na verdade só tenho a agradecer. Na verdade, Aleluia. foi incrível essa live, foi incrível esse estudo deste ensino, né? E deixar para os irmãos o versículo, né, de João 16:33, que diz: Estas coisas tenho-vos dito, para que em mim tenham paz. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, diz Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Tá bom? Um ansioso vai olhar para essa afirmação de Jesus. Meu Deus, eu vou ter a aflição no mundo, eu vou me desesperar. O que vai vir por aí? Sofre. Tem uma frase, né? O passageiro da agonia. Sofre antes. Sofre antes. Meu Deus, Jesus disse que eu vou ter aflição. Jesus Cristo. Mas os que anseiam por Cristo, eles vão... Não, eu vou ter aflição, Glória. mas Jesus já venceu. Eu Aleluia. anseio por isso. Aleluia. Com certeza. São esses aí que vencem, né? Aleluia, é os que Aleluia. vencem. Os que anseiam por Deus é os que vencem, não os que são tomados por ansiedade. No nome de Jesus, irmão, eu repreendo toda ansiedade sobre a tua vida. Repreendo toda aquilo que te prende, que te trava, que não deixa tu ir até Jesus. No nome de Jesus, que é o anseio por Deus. Assim como a corça anseia pela água, irmão Leonardo. Que nós venhamos ter esse anseio pelas coisas de Deus. Essa vontade de buscar a Deus. Amém, meu irmão? Amém. Tuas considerações finais aí. Então, agradecemos a todos que participaram juntamente conosco, que assistiram essa live de Deus. E um recado que eu tenho para cada um de vocês é que permaneçam, aleluia, na palavra de Deus, nessa fé que nós, cristãos, temos que ter, né? Mesmo
que o mundo esteja passando por essa dificuldade. Mas devemos lançar sobre ele toda a nossa preocupação. Aleluia. Que ele vai cuidar de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, fiquem com Deus, nós agradecemos pela tua visualização, aleluia, e esta palavra que Deus tem para ti, anseie por Ele, e você vai encontrar, aleluia, você vai encontrar Deus, se você ansiar com todas as tuas forças, amém? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, Paz, Senhor. fiquem Deus com abençoe. Deus e boa noite, bom dia, não sei a que hora você vai estar olhando, mas fiquem com Deus, aleluia. Algemas